voltamos com mais um episódio do Alô Criançada, tudo bem? Estamos aqui hoje de novo, só eu e você. Eu e você, criança, você adolescente, você pai em casa. E nós vamos tratar de um assunto muito legal hoje também, do qual eu gosto muito. Mas antes de entrarmos no nosso assunto, nós vamos seguir agora com a nossa nova rotina. Temos a historinha com a tia Lene. E a tia Lene vai entrar no começo de todos os nossos programas para tratar de um assunto maravilhoso, do amor de Deus pelo homem. Então, não vá embora, fica aí agora com mais um bloco da historinha com a tia Lene e eu volto logo logo com o nosso tema, que eu vou fazer até surpresa, nem vou falar qual é. Te aguardo. Olá, criançada! Tudo bem com vocês? Eu sou a tia Lene, sejam todos bem-vindos em mais um É Hora da História. A história de hoje vai falar sobre escolhas. Você já fez alguma escolha errada na sua vida? Quer saber que história é essa? Vem comigo que eu já vou contar! Voltamos com a nossa história. Vocês lembram da semana passada? Tivemos uma história linda sobre a criação perfeita do nosso Deus. E hoje nós vamos falar também um pouquinho dessa criação, da continuidade. Vocês lembram que no sexto dia, Deus criou o quê? Os animais terrestres, o leão, a girafa, muitos animais, né? E Deus também criou, sabe quem? Como eu falei para vocês, Adão e Eva. Adão e Eva, quando Deus criou eles para uma missão muito especial. Deus falou: multipliquem, formem, quer dizer, formem uma família. E Deus criou Adão e Eva para essa missão especial. Colocou eles lá no Jardim do Éden e deu uma missão e disse para eles: vocês podem comer de todos os frutos do jardim, menos o fruto do bem e do mal, dessa árvore que fica no meio do jardim, porque se vocês comerem dela, vocês morrerão. E essa era a missão deles, cuidar do jardim, viver ali no jardim tranquilos e também desfrutar da presença do nosso Deus. Isso mesmo, porque todos os dias Deus descia lá no jardim para fazer companhia a Adão. Mas sabe, crianças, Adão e Eva, infelizmente, eles não obedeceram à ordem que o Papai do Céu tinha deixado. Deus falou para eles que eles não poderiam comer do fruto proibido, porque se eles comessem do fruto proibido, eles estariam desobedecendo a Deus. Vocês lembram da criação que a tia Lene ensinou na semana passada? Cada letra que forma o nome criação, a criação ficou perfeita, mas por causa da desobediência de Adão e Eva, sabe o que aconteceu? Aquele mundo que era tão perfeito, tão maravilhoso, tão especial, já não era mais tão perfeito, porque através da desobediência de Adão e Eva, o pecado entrou no mundo e manchou o mundo. E Deus ficou tão triste que Deus chegou a se arrepender da sua criação. E o pecado, ele tem um castigo para ele. A Bíblia diz em Romanos 3:23 que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Isso quer dizer que o castigo para o nosso pecado é viver longe de Deus para sempre. Então não tem como ser amigo de Deus se você está longe dele. E o pecado, ele deixa o nosso coração assim, sujo, triste, manchado, dodói por causa do pecado. E sabe, criança, você sabe o que é pecado? Pecado é tudo aquilo que você vê, que você fala, que você sente, que você pensa, que você faz, que não agrada o Papai do Céu. Quando você fica olhando coisas que não é permitido para a criança ver com os seus olhinhos, quando você usa a sua boca para falar mal do coleguinha, falar palavrão, contar mentiras. Contar mentiras, a Bíblia diz em João 8:44 que o diabo é o pai da mentira. Então, se nós somos filhos de Deus, nós não podemos contar mentiras, porque o diabo é o pai da mentira. E vocês sabiam que Deus nos fez para ser filho dele? Mas se nós sermos filho dele, nós não podemos andar no pecado. Quando você sente raiva, quando você sente ódio no seu coração,
quando você não consegue controlar suas emoções e você fica impaciente, com ódio, fica com muita raiva. Isso também é pecado e nos afasta de Deus. Quando você tem aqueles pensamentos ruins, aqueles pensamentos que não agradam a Deus, porque Deus, ele lê o nosso pensamento, e isso é pecado. E quando você faz coisas, usa sua mãozinha para pegar aquilo que não é seu, escondido, isso é roubar, e isso também é pecado. Quando você usa seus pezinhos para ir em lugares que a mamãe e o papai não sabem, escondido, que não é permitido para uma criança filha de Deus ir. Isso é pecado, e o pecado ele nos deixa longe de Deus. Olha aqui também o que que é pecado. Quando você fica lá na internet, olhando coisas, acessando coisas, vendo coisas que não é permitido para criança da sua idade assistir. E sabe de uma coisa? O papai e a mamãe pode não estar vendo, mas Deus ele está vendo tudo e ele fica triste por causa do nosso pecado e você vai se afastando cada vez mais de Deus. E quando nós nos afastamos de Deus, nós perdemos proteção, nós perdemos um relacionamento com Ele. Então, criança, através do pecado de Adão e Eva, nós também nos tornamos pecadores, mas Deus, ele não nos fez para sermos pecadores. Deus nos fez para ser filhos dele, mas com o pecado nós nos afastamos e nos distanciamos dele. Mas sabe de uma coisa? A tia Lene tem uma notícia maravilhosa para vocês. Deus, ele não queria que o homem vivesse longe dele para sempre. Então Deus enviou alguém para nos salvar. Sabe que história é essa? Eu vou contar no próximo programa. A próxima história vai falar quem é esse Salvador que Deus enviou para nos salvar do nosso pecado. E essa foi a história de hoje. Te aguardo no próximo programa. Tchau, tchau e até lá! Voltamos? Gostou da historinha com a tia Lene? Eu espero que tenha gostado, que você chame seu filho para assistir, que você envie para o seu sobrinho, que você, criança, tenha gostado e aprendido muito. E hoje nós vamos entrar em um tema do qual eu gosto muito. Nós vamos falar sobre educação, mas não é a educação escolar, educação para a vida. Eu quero falar de um versículo que todo mundo conhece, até quem não é cristão conhece, já viu escrito em muitos lugares por aí, mas que não tem sido tão entendido pelas pessoas. Muitas vezes nós ficamos naquele senso comum, ouvindo as coisas na correria, mas sem parar para prestar atenção nelas. E eu quero falar com você hoje de um versículo, do qual gosto muito, que está no livro de Provérbios. Vamos lá? Provérbios capítulo 22, versículo 6, que diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Aquele senso comum, aquela correria nossa do dia a dia, nós temos a falar: ah, ensina para a criança o caminho, ensina para a criança o caminho, e quando ela crescer, ela vai se lembrar, ela não vai se desviar dele. Não. O versículo é bem claro. Ele diz: ensina a criança no caminho. O que quer dizer isso? É, pai, a educação não é fácil, né? Que são todos os dias inúmeros desafios. Criar um filho hoje não é a mesma coisa que criar um filho na época em que eu fui criança. Ensinar a criança no caminho significa que você, pai, que você, mãe, que você, avô, avó, tio, tia, você que tem uma criança sob sua guarda, você precisa estar no caminho, você precisa estar andando no caminho em que você quer que a criança ande. É isso que o versículo fala, é disso que ele fala, ensinar a criança no caminho, para que quando ela for velha, ela não saia dele, porque ela esteve nele a vida toda.
Engraçado, né? Muitas vezes a gente sempre usa aquela expressão: "Ah, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, porque o caminho em que eu estou andando não é o mesmo que eu quero que você ande". Mas a criança, a tendência dela, nós educadores, você, talvez professora que está me assistindo, sabe que a criança tem uma facilidade muito grande para fazer, para repetir o que ela está vendo o outro fazer. E nós temos uma comprovação rápida disso. É só juntar 2 coleguinhas que nunca se viram, se um começa a fazer uma coisa, rapidinho o seu filho começa a imitar aquele colega que ele nunca viu na vida. Aí você fala assim: "Meu Deus, mas esse menino está falando palavrão, aqui em casa nós não falamos palavrão". Ele ficou 30 minutos no parquinho com o menino e aprendeu. E aí, será que você está no caminho para que o seu filho perceba que aquele palavrão que ele aprendeu não se encaixa no caminho que você coloca ele para andar todos os dias? Será que você tem feito esse questionamento na sua casa? E é disso que eu quero falar hoje, do exemplo. Você, pai, precisa estar trilhando no caminho que você quer que o seu filho ande. E se o seu filho está num caminho diferente do seu, cuidado, vai dar problema lá na frente, porque ele está acostumado com aquela vida, mas você gostaria que ele estivesse em outra, só que você também não está na vida que você quer que o seu filho tenha. E aí, como que vai fazer? Onde ele está acostumado a andar, é lá que ele vai continuar. E nós vemos várias, como vou dizer? Vários exemplos na Bíblia de pessoas, de pais, que estavam no caminho certo e que o filho seguiu o exemplo. Mas nós também vemos casos de filhos que não seguiram o exemplo do pai. Por quê? Aquele pai não conseguiu trazer o filho para andar junto com ele. Quer ver o exemplo? Eu vou mostrar aqui para você. Nós temos um profeta na Bíblia chamado Samuel. Ele foi o último juiz, o último profeta antes de Israel estabelecer um rei sobre si. E ali naquele tempo, Samuel exercia a missão de juiz, de profeta. Ele orientava o povo o caminho de Deus. Ele não era rei sobre aquelas pessoas. E o povo exigiu um rei. E ele pegou e num dia em que Deus falou assim: "Pode colocar um rei sobre Israel, vai ser Saul". E antes dele entregar o reinado para Saul, Samuel convocou o povo e falou: "Olha, eu quero fazer aqui uma retrospectiva com vocês da minha vida, de tudo, né, o que eu fiz até hoje. Nunca roubei ninguém, nunca proferi decisão injusta contra ninguém, nunca oprimi ninguém". Ele foi falando todas as coisas boas que ele havia feito ao longo daqueles anos cuidando de Israel. E o povo falou assim: "É, mas os seus filhos não andaram nos seus caminhos, Samuel". E eu sempre fiquei pensando: será que se os filhos de Samuel tivessem andado no mesmo caminho que ele, será que o povo teria pedido um rei naquela geração? Talvez o povo olhou para os filhos de Samuel e falou assim: depois que Samuel morrer, vai dar ruim. Não dá para seguir esses meninos aqui, não. Então é melhor nós colocarmos um rei no lugar de Samuel. Porque Samuel morre, a gente coloca um rei, tá tudo certo. O rei vai cuidar da gente. E eu quero trazer um questionamento a respeito disso. Talvez você, pai, está fazendo tudo certo. Você trabalha, você paga as contas do seu lar, você é um provedor, você, mãe, trabalha, faz de tudo para dar o melhor para os seus filhos, a melhor escola, a melhor roupa, o melhor calçado, alimentação saudável, mas você não está sabendo transmitir os seus valores aos seus filhos. Mas o seu filho tem sido, eh, assediado por pessoas
com valores diferentes dos seus. "Ah, mas onde? Meu filho fica o dia todo na escola ou no quarto. Onde meu filho está sendo assediado?" Celular. Com quem ele conversa? Você sabe? Enquanto você está trabalhando pagando as contas da sua casa, você sabe com quem o seu filho está conversando? Você sabe em qual ambiente online o seu filho está passeando? Você sabe quais sites ele acessa? "Ah, mas eu sou analfabeto digital, eu não entendo muito bem como esse telefone funciona, eu só sei ligar e receber mensagens", mas o seu filho sabe. Nós pais temos que entender hoje que a nossa missão é saber mais do que eles, é entender mais do que eles, é sermos mais espertos do que eles, para que nós tenhamos condições de ensiná-los no caminho. Ensinar o caminho é fácil, falar: "Meu filho, você tem que ser honesto, você tem que ser um bom homem, você tem que ser uma boa mulher, você tem que estudar, você tem que ser um bom cidadão". Isso é fácil, todo mundo sabe. A menor criança sabe o que é certo e o que é errado. Tanto que quando ele derruba alguma coisa no chão, ou ele se suja, pega um chocolate escondido, a primeira coisa que ele faz é esconder as mãozinhas. Então nós sabemos desde cedo o que é certo e o que é errado, mas nós precisamos ter o hábito. Aliás, nós precisamos fazer rotineiramente o certo para que o nosso cérebro se acostume com aquele bom caminho e não se desvie dele quando for velho. O idoso desonesto viveu a sua vida inteira de maneira desonesta. Ele não ficou desonesto na terceira idade. Ele foi desonesto a vida inteira. Um homem adulto violento, ele esteve exposto a um ambiente violento a vida inteira. E é muito difícil nós chegarmos agora lá na ponta do iceberg e querermos controlar para onde ele vai. E aquela base gigantesca que está lá embaixo, que ninguém vê. A base dele já está formada. Como você tem formado a base do seu filho? Como você tem transmitido os seus valores? Porque quando o seu filho não está debaixo dos seus olhos, o que ele tem feito você está sabendo. Então, ensinar a criança no caminho é uma tarefa muito grande, é uma tarefa muito árdua, mas necessária e promissora. É muito bom quando nós nos deparamos com o sucesso dos nossos filhos, porque isso, consequentemente, é o nosso sucesso. E o que eu quero falar para você, dentre tantas coisas hoje, que o seu filho não precisa ser rejeitado porque ele não seguiu o seu bom exemplo. Olhe hoje por onde ele está andando, por quais caminhos ele está passando. E corrija enquanto há tempo. Talvez diminuir o tempo de tela dele seja o começo dessa caminhada. Restringir as pessoas com as quais ele tem tido contato é o início da caminhada. Agora nós vamos falar de uma caminhada que muitos pais não têm feito hoje. Será que você tem tido tempo de qualidade com seu filho? Será que você tem olhado para o seu filho como um outro indivíduo, dotado de desejos, de deveres, de obrigações? Será que você tem olhado o seu filho como uma continuidade de você, como alguém que está no mundo para ser o que você não foi, para fazer as coisas que você não fez? Será que você está, mirando no seu filho quem você não foi e criando expectativas desnecessárias para que ele realize os sonhos que você não realizou? E aí, meu amigo, minha amiga, não vai dar certo. Mais cedo ou mais tarde, o seu filho vai perceber que não consegue atingir os objetivos que você também não atingiu, mas que ele consegue atingir os objetivos que ele sonhou para si. E essa é a parte boa de viver, realizar os objetivos com os quais nós sonhamos. Não mire no seu filho o que você não foi, ensine ele no caminho, e ele vai aprender a caminhar com você. Mas nós vamos para um breve intervalo, nós vamos voltar aqui depois para falar de mais um assunto. Não vá embora, fique aí com a Alô Criançada, volta logo logo. Tá transformado.
Está bem cuidado. O governo que mudou a história de Goiás transformou o estado no mais seguro do Brasil. Desde 2019, Goiás vive quedas recordes na criminalidade. 95% a menos nos roubos de veículos. Latrocínios, queda de 86%. 62% menos crimes contra a vida. Roubos a comércio e a pessoas, menos 92%. E queda de 84% nos roubos a residências e propriedades rurais. Investimento em reformas e novas instalações de unidades de segurança. 37 novas unidades entregues. Com inteligência, integração e ação forte, os bandidos ou mudaram de estado ou mudaram de profissão. E a mudança que transformou o estado no mais seguro do Brasil vai continuar. Governo de Goiás, o estado que dá certo e é o mais seguro do Brasil. Goiás no seu melhor estado. Voltamos, eu falei que era rápido. Seguimos aqui no nosso assunto, ensinar a criança no caminho. Na Bíblia, nós nos deparamos com vários personagens. Dentre eles, eu quero falar de dois dos quais eu gosto muito. Eu quero falar hoje também de Isaac e quero falar de José. Isaac era filho de Abraão. E a Bíblia nos conta não muitos episódios da vida de Isaac, mas um episódio interessante é que Deus mostra que Isaac estava no deserto, faltava água, aí ele cavava um poço, vinha água, aí pessoas daquela terra em volta, ele falou, não, esse poço é do nosso patrão, não é seu não, essa terra que você está aqui é nossa. Aí Isaac ia embora, abria outro poço. Ele não ficava, não, que você está doido? Eu que cheguei aqui, foi eu que cavei esse poço. Ele não dava tempo para aquelas pessoas, sabe, implicantes, ele ia embora. Tocava o caminho, aí ele abria outro poço. Aí se o povo caçava confusão com ele ia lá e abria outro poço. Até que um dia ele abriu um poço e ninguém mais foi caçar confusão com ele. E ali ele ficou. Então Isaac era um cara que tinha uma inteligência emocional muito grande. Ele não gastava tempo com picuinhas, ouvindo reclamações dos outros. Ele sabia quem ele era. Ele sabia que ele era o filho da promessa. Ele sabia que Deus tinha falado para o pai dele: eu abençoarei você e todos os que vierem depois de você. E ele sabia que ele só precisava fazer uma coisa: agradar a Deus com a sua vida. E que enquanto ele estivesse agradando a Deus, Deus cuidaria dele. E a vida de Isaac foi isso. Ele esteve ali agradando a Deus. Ele teve 2 filhos, Esaú e Jacó, gêmeos. Jacó, na sua vida adulta, teve 12 filhos homens e uma filha. Desses 12 filhos, o 11º nasceu quando ele já era velho. Então, sabe aqueles homens que são pais tarde? Aquele pai e avô? Ele teve esse filho, José, amado, muito desejado, porque era o primeiro filho da sua esposa Raquel, que ele amava demais. Quando esse menino nasce, Jacó conta para ele histórias. E ele fala: o meu avô Abraão, Deus falou com ele, Deus abençoou o meu avô Abraão, Deus abençoou o meu pai Isaque. Deus vai abençoar seus irmãos, Deus vai abençoar você. E aquele menino José é o assunto desse bloco agora. Esse menino José foi tão amado, tão protegido por esse pai, que os seus irmãos sentiram inveja dele. E quando ele tinha 17 anos, o venderam como escravo para ismaelitas. E você conhece a história. Ele chegou no Egito, foi servo de um homem chamado Potifar, e 13 anos depois de muito sofrimento, de muita dor, ele se torna governador do Egito. E quando ele tem a chance de se vingar dos seus irmãos, porque ele torna a ver aqueles irmãos que o venderam 13 anos depois, não, 20 anos depois, ele tem a chance de se vingar dos seus irmãos e ele fala assim: não vou me vingar de vocês. Olha onde eu estou. Eu sou governador do Egito. Toda a dor que vocês geraram na minha vida lá atrás me trouxeram aqui onde eu estou hoje. Deus transformou o mal em bem. E eu sempre olho para a história de José e penso: como aquele menino
foi capaz de suportar tudo que ele passou sem sucumbir. A Bíblia não nos fala nenhum momento que José reclamou com Deus, que José brigou com Deus por causa do que ele estava passando. E no momento ele fala assim: Deus, o meu bisavô Abraão, o meu avô Isaque, o meu pai te serviram e eu estou aqui escravo. Em nenhum momento ele reclamou. José tinha tanta certeza de quem Deus era e do que Deus era capaz de fazer na vida dele, que ele tão somente deu o seu melhor e esperou que os dias melhores chegassem. E o que isso tem a ver com o nosso versículo lá atrás? Ensina a criança no caminho. O que eu quero dizer para você, pai, para você, mãe, para você, adulto que lida com a educação de uma criança, de um jovem, de um adolescente, que se você está no caminho e se você está ensinando esta criança enquanto você está no caminho, a sua tarefa de educar vai ser mais fácil. E quando o dia ruim chegar na vida dessa criança, ela não vai se abalar. Ela vai saber lidar com ele. Quando o colega chegar para oferecer drogas para ele vai falar: meu amigo, eu não preciso de droga. Minha mãe me ensinou a lidar com os meus problemas. Minha mãe me ensinou a lidar com as minhas frustrações. Eu não preciso dessa droga, eu não preciso desse álcool. Eu não preciso de me entregar a uma vida de promiscuidade para ter os meus problemas resolvidos ou para extravasar os meus sentimentos. Eu sei que isso aqui que eu estou sentindo, logo, logo eu vou conseguir colocar em ordem. Ele vai lembrar do que você ensinou para ele. Ah, mas talvez você fale: ah, mas eu não sou pai, eu não sou mãe, eu não tenho nem sobrinhos, mas você é professor. Em algum momento, alguma criança vai passar pela sua vida. E se você estava no caminho, o que você falou para ela vai gerar uma semente no coração dela. E em algum dia, ele vai se lembrar de você. Porque eu hoje me lembro dos bons adultos que passaram no meu caminho. E que você seja o bom adulto do qual uma criança futuramente vai se lembrar. Vai lembrar do que você ensinou para ela. Vai lembrar que talvez você não falou nada, mas ele viu você andando no caminho certo. E ele falou: aquela pessoa teve sucesso. Eu quero ser como ela. Entende do que eu estou falando? Mas ensinar no caminho é algo impossível se eu não quero estar com a criança, se eu não quero gastar um tempo com ela, se eu não quero colocá-la debaixo da minha guarda para ensinar. Não é possível ensinar no caminho se eu não sou capaz de olhar, olho no olho dessa criança. Então, eu quero deixar esse assunto com você, porque nós vamos mais adiante. Nós vamos falar sobre Jesus. Sim, eu quero falar sobre ele. Porque tem um outro versículo também muito famoso, muito lindo, que nós conhecemos, que diz assim, que Jesus disse: deixai as crianças virem até mim. Não as impeçam, porque o reino dos céus pertence a ela. Será que nós estamos sendo capazes de levar as crianças até a presença de Deus? Será que quando a sua criança vê você, ela enxerga Deus através de você? Será que ela tem visto em você alguém capaz de ensiná-la o caminho correto? Ou será que ela olha para você com desconfiança? Quantas crianças estão hoje sofrendo abusos caladas porque elas não confiam no adulto que tem em casa para contar as suas dores? Quantas crianças estão se vendendo na internet? Quantas crianças estão entregando a sua inocência, a sua ingenuidade, a sua pureza a pessoas mal intencionadas na internet, porque ela não confia em você, mãe. Ela não confia em você, pai,
para falar dos seus sentimentos. Porque ela fala: "Se eu falar para minha mãe o que eu estou passando, minha mãe não vai me dar bola, minha mãe não vai me escutar, minha mãe vai brigar comigo". Porque ela acreditou em mentiras que contaram para ela na rua. Porque ela acreditou em mentiras que ela viu na internet. Ela não tem confiado em você para ensiná-la o caminho certo, porque ela não vê que você está no caminho certo. Então, vamos fazer uma pausa aqui. Eu quero deixar essa frase com você. O que está dentro de você? O que você tem oferecido para o seu filho? O que você tem entregado para ele? Fica com essa frase. Nós vamos para um breve intervalo e nós voltamos para fechar o nosso assunto. Nós vamos hoje entender o que é ensinar a criança no caminho em que ela deve andar. Fica aí e não vai embora, eu volto logo logo. O novo terminal Praça da Bíblia está pronto. Já são 5 terminais reconstruídos, modernos, seguros e do tamanho que a população merece. O governo de Goiás investe quase 2 bilhões na maior transformação já vista no transporte coletivo da região metropolitana. 800 novos ônibus entregues. E até 2026, toda a frota será renovada. Mais de 7 mil novos pontos. E estamos construindo um novo eixo Anhanguera. Implantação do bilhete único e da meia passagem para até 5 quilômetros. E tudo isso sem aumentar o preço da passagem. R$ 4,30 há quase 7 anos. Goiás constrói um novo transporte público, moderno, justo, para todos. Governo de Goiás, o estado que dá certo. Você conhece a Telhas e Companhia? Somos uma loja especializada em telhas e principalmente fabricantes das telhas térmicas mais procuradas do mercado. Produzimos com matéria-prima de alta qualidade, garantindo telhas resistentes, com ótimo acabamento e alto desempenho térmico. Telhas e Companhia. A sua cobertura começa aqui. Voltamos com o nosso último bloco, mas eu vou fechar esse assunto com alegria com você. E mais uma vez eu quero voltar à palavra de Deus, que eu entendo que é a resposta para todas as minhas dores, todas as minhas perguntas, que é a solução dos meus problemas. Não é mágica, mas através da Bíblia eu encontro a luz no fim do túnel. E talvez hoje você está sentindo no fim do túnel da educação. Talvez você, pai, está perdido. Eu quero te falar, tem solução. O Salmo 139 é um salmo do qual eu gosto muito. E nele diz: ó Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar, e entende o meu pensamento de longe. Você conhece o meu caminho, o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos, as minhas veredas. Pois não há uma só palavra em minha língua, Senhor. Antes mesmo que eu fale, o Senhor já sabe o que eu ia falar. Tu me conheces por trás e por diante, e coloca sobre mim a tua mão. Esse conhecimento é maravilhoso demais para mim, tão alto que eu não posso alcançar. Para onde eu irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua presença? Porque se eu subo aos céus, tu estás lá. Se eu desço ao mais profundo abismo, tu também estás lá. Se eu tomar as asas da manhã e habitar nas extremidades, nas profundezas do mar, lá eu também te encontro, e a tua mão me guia, e a tua mão direita me sustenta. Se eu disser que as trevas vão me cobrir, até a luz estará sobre mim, as trevas não me escondem de ti, mas a noite brilha como o dia, e as trevas e luz para ti são a mesma coisa. Tu possuíste as minhas entranhas e me fizeste desde o útero da minha mãe. Eu te louvo porque eu fui feito de um modo assombroso e maravilhoso, e tu conheces a minha alma tão bem. Antes que eu fosse formado, quando eu ainda não havia, tu já sabias quem eu seria. Os teus olhos viram a minha matéria ainda informe, ainda imperfeita, e no teu livro foram escritos todos os meus dias
antes que o primeiro deles existisse. O que o Salmo 139 tem a ver com o nosso assunto? Talvez você está tão perdido, você não sabe para onde ir. E você acha que por não saber aonde ir, você não é capaz de ensinar o teu filho. O que eu tenho para te dizer, o Deus que te fez, que te formou, que criou você, ele sabe todos os seus dias antes que você vivesse. E ele sabia que hoje você estaria nessa sinuca de bico, sem saber para onde ir. Eu tenho uma coisa para te dizer. Se você buscar a presença do Espírito Santo sobre a sua vida, se você clamar a Deus e falar: Senhor, me ajuda a guiar o meu filho nos teus caminhos, ele vai te ensinar o caminho. Porque Deus conhece o seu interior, ele sabe aquela dor que está dentro de você e que talvez essa dor, esse trauma, te impede de educar o seu filho. Eu tenho uma coisa para dizer para você, pai, para você, mãe. Não precisa passar de você o mal que você recebeu das gerações passadas. Você não precisa transmitir traumas. Pode acabar em você. Diga para você hoje, todo o mal, todo o trauma que eu vivi dos meus pais, dos meus avós, acaba em mim hoje. Eu não vou continuar nesse caminho de dor, eu não vou continuar traumatizado nesse caminho. Eu não vou transferir para os meus filhos a dor que eu recebi. Hoje termina a minha dor, hoje acaba o meu trauma, hoje acaba a minha angústia, hoje acaba a culpa que eu tenho carregado dos meus antepassados. Eu não vou transmitir para o meu filho o mal que estava lá atrás, eu não vou continuar nesse caminho de dor com o meu filho. Porque eu posso falar: "Ah, ensina a criança no caminho que ela deve andar, para que quando ela for velha ela não se desviará". Muitas pessoas estão na idade idosa, né, quando velhos, caminhando em caminhos de dor, porque os seus pais ensinaram a eles só aquele caminho de dor. Você não precisa continuar nele, você pode sair desse caminho de dor, para que o seu filho também não trilhe nele. Você pode abandonar todos os traumas dos seus pais e não leve adiante. Se o seu pai ou sua mãe tem postura narcisista, quem é o narcisista? É aquele que se coloca acima de todos os outros, que se acha melhor que os outros, que acha que o mundo deve se prostrar aos seus pés. Se você tem um pai ou uma mãe com uma postura dessa, infelizmente eles não vão te ensinar no caminho certo, porque eles estão em um caminho errado, mas você pode romper o caminho errado. Você pode começar a trilhar no caminho certo, porque não é todo filho de alcoólatra que se torna alcoólatra. Não é todo filho de drogado que se torna dependente químico. Não é todo filho de ladrão que se torna ladrão. Você pode romper com o mau caminho. Você é um sujeito inteligente, Deus te deu uma inteligência, Deus te formou desde o ventre da sua mãe, e ele colocou em você a capacidade de romper com os maus caminhos. Ele colocou dentro de você a capacidade de vencer as adversidades da vida. Ele colocou em você a capacidade de olhar para o alto, de onde vem o socorro, e por meio de Jesus Cristo se tornar uma nova criatura, diferente de quem foi seu pai, diferente de quem foi sua mãe, de quem foram seus avós, bisavós. Deus consegue fazer em você uma obra tão grande que o novo caminho que ele vai entregar para você é tão bom que você não vai ter dificuldade em guiar os seus futuros filhos nele, que você não vai ter dificuldade em mostrar para as pessoas que estão à sua volta que é possível viver em um bom caminho, que é possível permanecer em um bom caminho e que os seus filhos vão ter prazer de, assim como Isaac seguir os bons caminhos de Abraão, os seus filhos vão ter o prazer de seguir nos teus caminhos. Os seus filhos vão ser como José, e mesmo no dia mau, mesmo nos 7 anos de fome, eles vão ser capazes de prosseguir. Eles vão ser capazes de dar bons frutos. Eles vão se assentar nos lugares altos da sociedade, porque você, pai, trilhou um bom caminho, porque você estava nesse bom caminho.
E o que eu tenho para dizer para você aqui hoje é que é possível romper com a dor. Eu falei no programa passado sobre depressão, sobre frustração. O seu filho precisa de ajuda para romper com a dor que ele está carregando. Esteja no caminho certo. Mas se você, pai, está tão desesperado a ponto de colocar a sua dor acima da dor do seu filho e você não percebe que está, enquanto sofre, você está gerando sofrimento, eu tenho algo a te dizer. Você pode sair desse caminho depressivo, desse transtorno mental, você pode deixar essa bipolaridade para trás, se você buscar ajuda. Existem muitas pessoas hoje capazes de te ajudar, existem terapeutas, psicólogos, psiquiatras, eh, psicanalistas, existe Deus capaz de te ajudar a vencer esse caminho de dor, a romper com esse caminho ruim, para ser capaz de colocar o seu filho em um bom caminho, no bom caminho que você começou a trilhar. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Vamos voltar ao nosso versículo? Ensina a criança no caminho em que ela deve andar, e quando ela for velha, ela não se desviará dele. Jesus disse no Apocalipse: seja fiel até a morte, e eu darei para você a coroa da vida. Existe uma coroa da vida te aguardando, aguardando a sua fidelidade aos bons caminhos, aos bons princípios, à honestidade, à decência. E se você, pai, não está andando no caminho certo, eu te digo, ainda dá tempo de voltar. Ainda dá tempo de reconhecer os seus erros e falar para o seu filho: meu filho, o papai e a mamãe não estavam andando num bom caminho, mas a partir de hoje nós vamos juntos. É preciso ser muito forte para reconhecer que errou. É preciso muita humildade para reconhecer que você está no caminho errado. Mas só os covardes não reconhecem os próprios erros. Os arrogantes e soberbos não reconhecem que podem melhorar, que precisam melhorar. Mas eu tenho certeza de que você, pai, você, mãe, você, criança, adolescente que está me ouvindo hoje, que você entendeu que é possível recomeçar e que, enquanto há vida, há esperança de trilhar bons caminhos. E eu deixo essa mensagem com você hoje, para que quando você for velho, você se lembre desse programa que pode ter sido um divisor de águas na sua vida. Volte para o caminho certo. Se você está respirando, é possível voltar, é possível recomeçar. Enquanto há vida, há esperança. Não desista. Não se entregue à dor, à decepção e à vergonha de ter errado. Recomece. Esse é o meu recado para você. Fique com Deus. Até o próximo episódio do Alô Criançada. E eu aguardo você, aguardo a sua audiência. E se esse conteúdo tem sido bom, tem sido edificante para você, compartilhe. Participe nas nossas redes sociais, compartilhe a Alô TV, divulgue os links dos nossos programas com a sua família, nas suas redes sociais. E que Deus te abençoe e até a próxima.